Olá, meus amigos telespectadores, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo melhores informações para você. E assim, na verdade, eu queria já deixar aqui a minha satisfação de estar aqui hoje gravando novamente o Missão Saúde, porque nós ficamos alguns dias, né, doutora Rejane, aí de férias. Doutora Rejane estava ali de férias, não queria mais voltar não, doutora? Mas quando não estava tantas férias assim, só do programa, do resto. Todo mundo trabalhando muito, né? Então, nós estamos aqui já, né, dando pontapé inicial aqui nas gravações aqui do Missão Saúde na TV. E hoje nós estamos com o Dr. Samuel Vieira, que já faz parte do Missão Saúde na TV, que é neurocirurgião. E hoje nós vamos tratar de um assunto comum, porém que a gente vê que ainda tem muitas dúvidas, doutor Samuel, ainda tem muitas situações que as pessoas precisam de fato saber, que é sobre a epilepsia. O que você precisa saber sobre essa doença, o que é, né, essa doença na verdade? E é o doutor Samuel que vai estar falando para a gente hoje, doutora Rejane. Exatamente. Mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco, tirando todas as nossas dúvidas. E, como sempre tem gente nova assistindo o programa, a gente gostaria que você falasse um pouquinho de onde você veio, a sua apresentação, para aqueles que estão nos assistindo. Claro. Bem, olá, meu nome é Samuel Vieira, eu sou médico neurocirurgião. Eu fiz a residência de neurocirurgia no Rio de Janeiro. Depois eu fiz especialização em tratamento de dor crônica. Posteriormente, fui para fora do país, Estados Unidos, e fiz estudos anatômicos em técnicas avançadas para neurocirurgia. Fiquei lá 1 ano e pouco. Posteriormente, eu fui para São Paulo e fiz a neurocirurgia funcional, que é a parte da neurocirurgia que trata distúrbios de movimento e epilepsia, parte cirúrgica da epilepsia. E agora eu estou aqui trabalhando em Marabá já faz 1 ano. Ótimo. E o doutor Samuel, como eu disse para vocês, ele já é de casa, né? Porque nós temos uma parceria aí com a Neuro Instituto e lá tem outros neuros que fazem parte, né, desse corpo clínico. E eles sempre estão aqui, pelo menos uma vez por mês, eles estão aqui falando de alguma doença neurológica, de alguma questão relacionada à área específica deles. Então, hoje, eu já queria começar, doutor Samuel, perguntando para o senhor o que é a epilepsia, de fato, né? Para que o nosso telespectador já comece a ir se familiarizando, entendendo melhor essa doença. Então, a gente pode definir epilepsia como um distúrbio cerebral em que há uma predisposição de se gerar crises epilépticas. Então, em outras palavras, qualquer alteração neurológica em que há um estímulo ou uma ausência de estímulo que não deveria existir naquele determinado momento. Então, no caso, assim, qualquer pessoa pode ter algum quadro em algum determinado momento da sua vida de epilepsia? Qualquer pessoa pode ter epilepsia, mas há uma distribuição que a gente chama de distribuição bimodal, tá? Geralmente, acontece em crianças de até 5 anos de idade ou pessoas mais idosas, mais velhas, não idosas, mas mais velhas, a partir dos 60 anos de idade. Isso tem diversas razões, diversos motivos que a gente vai discutir ao longo da entrevista. E é considerado, doutor, comum a presença da epilepsia na população geral? Pode ser considerado comum, sim. Existe uma estimativa de que cerca de 3% da população brasileira tem epilepsia, ou seja, mais ou menos 6 milhões de pessoas têm epilepsia. E como eu já expliquei, né, o que acontece é que a epilepsia ela tende a acometer mais crianças e mais idosos, por diversas causas diferentes. É interessante a gente e entendendo um pouquinho esse passo, né, no caso assim da doença, porque como eu disse no início, tem muitas dúvidas que norteiam, né? As pessoas elas relacionam a epilepsia até com outras doenças que podem ser outros tipos de doença e elas acham que é a epilepsia, né? Como essa pergunta que eu vou acabar de fazer aqui, a diferença, né? Se tem diferença, né, em relação à epilepsia e à convulsão. Existe sim. Na verdade, convulsão é um tipo de epilepsia. Existem alguns tipos de epilepsia
E a convulsão é um tipo delas. Na verdade, a convulsão, a gente pode dizer que é a manifestação motora de um tipo de epilepsia, de um quadro epiléptico. O que as pessoas mais conhecem, né, como convulsão é quando a pessoa ela perde a consciência, e aí por ela perder a consciência, às vezes ela está em pé ou sentada, então ela acaba caindo no chão e ela começa a mover os braços e as pernas de forma descontrolada. E as pessoas, de forma geral, chamam isso de convulsão, e é uma convulsão. Esse é o tipo mais famoso, que é um dos mais frequentes, é a tônico-clônica generalizada. Eu vou fazer aqui a voz do telespectador, tá? No caso, assim, aquelas que são provocadas por febre, é um tipo de epilepsia também? Excelente pergunta, e eu ia abordar isso mais tarde. Então, nossa, hoje eu estou ansiosa. Vocês prestaram atenção que a pessoa... Gente, eu estou ansiosa porque como a gente ficou uns dias sem gravar, a gente quer falar tudo, a gente quer discutir tudo, quer colocar o entrevistado em saia justa, né? Mas arrocha aí, doutor. Mas a sua pergunta foi excelente. Na verdade, a pessoa pode apresentar um quadro de convulsão devido à febre. Geralmente são febres mais altas, né? E geralmente são crianças, tá? O que acontece é que crianças, geralmente até os 5 anos de idade, quando apresentam algum grau de febre, geralmente febre mais alta, mas também pode dar em febre baixa, ela pode apresentar um tipo de convulsão, chamada convulsão febril. Então, isso acontece, sim. Não significa que a criança vá desenvolver epilepsia no futuro, e geralmente essas crises duram menos de 5 minutos. Então, se uma criança começa a ter um quadro de convulsão e sabe que ela está com febre, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, eu sempre gosto de falar isso, mantenha calma, tá? Não é para entrar em desespero, até porque do seu desespero, até o socorro chegar, já passou, a criança já acordou numa situação dessas. Então, o que tem que fazer? A urgência nesse caso é abaixar a temperatura. O primeiro passo é abaixar a temperatura, tá? Claro que naquele momento que a criança está tendo uma quadro de convulsão, você vai dar todo o suporte para ela não se machucar. Mas depois que passar o quadro de convulsão, que como eu falei, geralmente dura 5 minutos, você vai abaixar a temperatura da criança, e isso tende a não acontecer mais, naquele momento. Mas é uma criança que tem uma predisposição de ter um novo episódio de convulsão se ela tiver febre no futuro. E mesmo assim eu vou falar que não significa que ela vai ter epilepsia no futuro. Então, é importante, assim, os pais que estão com uma criança com febre já tentar ali baixar essa febre, ou com algum banho, algumas compressas, né? Mas, assim, para não deixar chegar nessa convulsão, né? Seria uma... Exatamente. A criança começou a ter febre, né? Faça medidas mecânicas, como você mesmo disse, né? Dar um banho, colocar compressas frias em axila, testa, região inguinal, e dar medicamentos. E se não melhorar, né? Já procurar ajuda médica. Vendo? Boa dica, viu? E doutor, quais são as causas principais aí de epilepsia que levam alguém a desenvolver epilepsia? Lembrando daquela afirmação, né, existe o padrão bimodal, né, crianças tendem a ter causas diferentes de adultos, tá bom? Então, falar um pouquinho de causas de criança. Já falamos a principal de todas, né? Que foi, por isso que eu falei que a sua pergunta foi muito importante, que é a convulsão febril. E isso aí, na verdade, não é epilepsia, tá? Mas em crianças que vão desenvolver o quadro epiléptico, dentre as principais causas estão malformações, né, do cérebro, ou alterações metabólicas, ou como infecções, né, neuroinfecções, quadro de meningite, encefalite, ou então uma alteração metabólica como hipoglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, desidratação. Isso pode desencadear, são os principais que podem desencadear em criança. Em adultos, acima de 60 anos, a gente já tem que ficar um pouco mais atento, né? Não é normal, né, uma pessoa acima de 60 anos de repente começar a apresentar um quadro de epilepsia. Então a gente tem que fazer uma investigação, buscando as seguintes causas: tumores cerebrais, não estou falando que é sempre isso, tá? Mas tem que buscar tumores cerebrais, algum tipo de sangramento, uma própria infecção cerebral, tá? Malformações vasculares, alterações metabólicas, aquelas pessoas que têm diabetes e tomam medicamento às vezes de forma não orientada, e ela pode apresentar picos de glicemia alta, ou então
A hipoglicemia também pode causar isso e diversas outras coisas. Então, existem diversas causas, tá? Desde infecções por bactérias, infecções virais, infecções por parasitas do cérebro. Então, tudo isso tem que ser investigado. E assim, já que a gente está falando de causa, vamos também falar um pouquinho aí dos tipos, né? Para que as pessoas, o senhor já falou um pouco ali, né? Que eu fui me metendo e fui fazendo as perguntas. Mas, assim, fala para a gente mais especificamente quais são os tipos de epilepsia, para que as pessoas possam entender também esse processo, né? Que aí eu sei que tem alguns tipos, então fala para a gente. Tá. Bem, em 2017, existe uma Liga Internacional contra a Epilepsia. Eles fizeram uma nova classificação de epilepsia, tá? Justamente para tentar tornar mais palpável, mais prático os nomes, que são nomes um pouco diferentes, né? Então, a primeira situação é se o quadro epiléptico, como que começou o quadro epiléptico? E por que daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando os tipos de epilepsia, qual a importância. Como que começou o quadro epilético? Começou com uma alteração motora, a pessoa começou a mexer o braço desse jeito e de repente ela desmaiou. A pessoa estava conversando com você e de repente ela olha para o nada e começa a não conversar mais. Você percebe que tem alguma coisa diferente. Então existem as crises focais de início focal, existem as crises de início generalizado, existem as crises que não são classificáveis, tá? E da focal, por exemplo, existem aquelas que têm uma manifestação motora, que é mais comum, mas também tem a manifestação cognitiva. A pessoa pode começar, ou alteração emotiva, psíquica, né? A pessoa pode começar a ter acessos de raiva ou acessos de felicidade. Existem os automatismos, que a pessoa começa a apresentar, por exemplo, movimentos mastigatórios, tá? E existem as de início não motora, e a pessoa não percebe, mas ela relata sensações diferentes, né? Tô sensação estranha na barriga aqui, parece que estou com vontade de vomitar, é uma sensação estranha. Esse é um outro tipo de epilepsia, tá? Então é muito mais complexo, não é só uma manifestação motora. E também há aquelas que apresentam um início generalizado, que aí sim, né, entram as convulsões. Né, tem vários tipos de movimentos motores, né? Tem os tônico-clônicos, que é a convulsão mais famosa, tem a só tônica, a só clônica, a mioclônica, a atônica, que é grave, porque às vezes a pessoa está conversando com você e de repente ela tem uma crise epiléptica e cai no chão. E quando ela cai no chão, ela pode bater a cabeça e machucar muito sério. É uma crise menos comum, porém ela existe. Já fiz cirurgia de doente assim, inclusive, por causa de crises atônicas, porque esse caso, por exemplo, geralmente não tem muita boa resposta com medicação. Então vamos lá. Por que essa pergunta é importante? Os tipos. Eu recebo doentes, né, que infelizmente eles acabam por ter epilepsia, eles acabam muitas vezes, acaba sendo uma epilepsia desperceptiva, quer dizer, aquela que ela não tem consciência, então ela não consegue me narrar como e quando e onde começou. E aí a pessoa que está acompanhando não presenciou, e quando presencia, ela não filma. Hoje está muito fácil diagnosticar a epilepsia. Tem que filmar a convulsão, não é para postar, nada disso, é para você postar para o seu médico, que isso ajuda muito. O tipo de epilepsia, como que ela começa, isso ajuda muito no tipo de tratamento que vai ser feito. É claro que não é só isso, né? Existem os exames complementares que se faz, mas tem que filmar a convulsão. Então, tem que filmar a convulsão, não é para deixar a pessoa encabulada no futuro, nada disso. Mostra para o médico que ele vai ver como que começou, se teve algum fator desencadeante, o que aconteceu, quanto tempo durou. E aí isso vai nos ajudar, né, a fazer o melhor tipo de tratamento. Entendi, interessante. Eu achei bacana isso, interessante, né? Porque todo mundo só pensa naquela parte da convulsão, da pessoa se batendo, mas tem essas outras, que de repente a pessoa está bem, perde apenas a força motora, né? Aquela consciência ali, mas logo em seguida ela recupera e parece que está tudo bem. E ela apresenta isso repetidas vezes. Interessante isso daí. Vale a pena a pessoa ficar atenta que pode se tratar de uma convulsão. Né? Não, e na verdade, assim, essa dica que o Dr. Samuel apresentou aqui, sinceramente, assim, eu acredito que assim, as pessoas
nunca pararam para pensar nisso de filmar, né? É porque é um quadro assustador para quem não está habituado. E eu entendo, né? A pessoa quer ajudar de alguma forma. E muitas nem pensam em filmar, né? Vai ficar filmando a pessoa lá. Se estiver sozinha, eu até acho que não tem como filmar, porque ela tem que dar um suporte. Sim. Mas se tiver mais gente, acho que é muito válido filmar. Tá vendo aí a dica aí? Gente, nós já estamos encerrando o primeiro bloco. Que é isso? Hoje o negócio aqui parece que vai ser rápido, né? Porque aqui tá todo mundo querendo falar muito, todo mundo querendo interagir, né? Mas fiquem ligadinhos aí que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV.